Você é aquele tipo de estudante que quando tira alguns dias de folga nos estudos, fica com um sentimento de culpa. Fala, estudante, que é o professor Alessandro Marques, seja muito bem-vindo ao canal do Alto Desempenho. Esse que é o maior canal de estudos para concurso do Brasil, são mais de 1.200 aulas à sua disposição. Então sempre que você tiver alguma dúvida, o que você vai fazer? Coloca aí na busca do YouTube Alessandro Marques mais a sua dúvida e com certeza você vai achar um vídeo que vai te ajudar a conquistar esse tão sonhado cargo público. Bom, no vídeo de hoje eu vou trabalhar com vocês essa questão de tirar dias de folga durante o seu estudo, porque só de trabalho vive o homem, não é verdade? E se você fica com aquele sentimento de culpa mesmo, achando, nossa, eu tirei dias de folga, cara, eu não devia estar fazendo isso, ou até mesmo, quando você tira essas folgas e vai descansar com a família, você fica com a mente nos seus estudos. Sabe por que isso acontece? Porque você pode estar cometendo 3 erros graves e eu vou trabalhar isso no vídeo hoje com você. Esse vídeo é muito, mas muito importante, então fica comigo até o final. Mas antes, lembre-se sempre de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, bora pro nosso vídeo de hoje. Vamos lá, e antes de começar o nosso vídeo de hoje, hoje exatamente eu estou gravando esse vídeo diretamente aqui da Costa do Sauípe, na Bahia. Gente, que lugar lindo, né? Isso aqui é uma lagoa, que eu estou aqui dentro de um condomínio, né? Tem uns amigos nossos que tem alguma casa aqui, nos convidaram para vir. E olha que interessante, né? O que eu sempre compartilho com você, tento trazer para você em termos de conteúdo, é sempre o que eu pratico, né? E faço no meu dia a dia. E olha isso aqui. Mês passado, né? Na verdade, até o início de julho, estava estudando ali. Foi uma série intensa, né? Porque teve PC São Paulo, depois veio a Polícia Penal do DF, fora as outras provas que já estava fazendo antes. Então foi muito intenso, não só em termos de prova para fazer, mas os últimos meses foram muito intensos em termos até de trabalho para mim. Então terminou a prova da PPDF, eu tirei ali realmente uma semana para dar uma organizada no meu trabalho, né? Organizar, programar, fazer toda uma programação, é algo que eu gosto de fazer, né? Por exemplo, eu programo basicamente para os meus próximos 3 meses do que eu vou fazer em termos de conteúdo para você, trabalho, né? E outras atividades, alinhamento com as equipes, cara, para deixar tudo pronto. Porque quanto mais você planeja, mais tempo você tem para fazer as coisas depois. E aí, os amigos nossos vieram aqui para a Costa do Sauípe, eles têm uma casa aqui e falaram assim, olha, topa vir? A gente falou, a Mariana ainda me perguntou, né, olha, o pessoal tá convidando, o que você acha? Aí eu falei para a Mari, olha, agora é o momento certo, porque a gente tira essa semana de folga e aí depois vamos voltar, né, porque aí eu vou voltar, tem não só a questão do trabalho, mas tem o projeto Senado Federal e praticamente nesse segundo semestre eu não sei quando que eu vou conseguir aí tirar a próxima folga, porque aí sim, vou focar totalmente nesse projeto e devo tirar, né, talvez no final do ano, se não sair alguma coisa, a gente tira uma folguinha, mas daqui até lá vai ser de estudo intenso, inclusive depois eu vou compartilhar com vocês o meu novo planejamento aí para o Senado Federal. Então decidimos vir e vir sem culpa, sem nenhuma culpa, tá ok? Vou ficar agora 2 semanas realmente sem estudar, não tô sem nenhuma culpa. E aí muita gente me pergunta, nossa, Lito, como é que você consegue, né, relaxar e tal? Eu só consigo porque eu faço 3 coisas e eu vou compartilhar essas 3 coisas, que podem ser 3 erros que você esteja cometendo agora. Então já comenta comigo aqui no vídeo se você, quando tira dias de folga, você fica com um sentimento de culpa. Se você, poxa, você que tem família, filhos, chega julho, janeiro, eu sei que é aquela época, né, de você realmente, dos filhos, da família que tá querendo viajar e tal, esposa, né, marido que trabalha, às vezes tem as férias e quer viajar, e às vezes você, por cometer esses 3 erros, você atrapalha eles. Isso é verdade, sabe? Eles estão lá no momento deles, eles não decidiram estudar para concurso público, mas estão pagando um preço por você. Então você tem que tomar muito cuidado, porque se você fizer essas 3 coisas que eu vou falar hoje, sanar esses 3 erros, você vai conseguir, ó, olha que lindo aqui, viajar, descansar e, é claro, ainda manter a mente focada nos seus estudos. Então fica comigo. E aí, você fica com aquele sentimento de culpa quando tira alguns dias, até mesmo um dia de folga? Nossa, eu conheço estudante que assim, cara, ele fica como se estivesse fazendo algo errado. Então vamos lá.
Alessandro, quais são essas 3 coisas, 3 erros que eu posso estar cometendo se eu fico com esse sentimento de culpa, ou se você, inclusive, é aquele estudante que fala assim, você nunca consegue tirar folga. Bom, primeira coisa, primeiro erro que você pode estar cometendo é o seguinte, esses dias até me mandaram uma pergunta lá no Instagram, falando o seguinte, Alessandro, como é que você não fica ansioso diante de tantos editais? E consegue aí descansar e tal, e ficar inclusive calmo durante os estudos. E a resposta tem a ver com um dos erros que você pode estar cometendo, que é, cara, isso é básico para tudo, não ter foco. Primeiro assim, vamos analisar, diante de tantos editais, cara, quando você estuda certo, você estuda para uma área. O que é uma área? É um conjunto de concursos que cobram exatamente as mesmas matérias e possuem ali o cargo semelhante. Então, por exemplo, hoje eu estudo para área policial. Para área policial não tem tantos editais, inclusive agora não tem nenhum, né? Tivemos a prova, hoje vai ter a prova da PC Bahia, inclusive. Aí, por coincidência, eu estou aqui na Bahia. Então, assim, por enquanto não tem nada programado. Tem aí a PC Goiás que pode sair, o próprio Senado, poderemos ter aí também a PC Pernambuco, entre outros. Mas não tem tantos editais, nenhum concurso vai ter tantos editais. A galera que está estudando aí para TRT começou a ter um pouquinho mais, alguns concursos TJ, né? Então, dependendo da área que você estuda, você nunca vai ter assim, nossa, tem 200 editais abertos. Mas esse é um erro que muito estudante comete, que é que ele fica tirando para tudo quanto é lado. Então, sabe, uma hora está estudando para um TRT, uma hora está estudando para aquele estudante que sabe que estuda para tribunais. Lembre-se, pelo amor de Deus, não estuda para tribunais, não existe esse foco. Se você ainda não está se você ainda está cometendo esse erro, na verdade, assista o vídeo, não estude para tribunais, está aqui no YouTube. Então, outra, não só ter a questão da área, né, o foco, quando você tem o foco, você também precisa fazer algumas escolhas. Por exemplo, eu escolhi não fazer PC Bahia, porque tinha o concurso da PPDF para poder fazer, e o concurso da PC Bahia, inclusive, veio com algumas matérias que eu falei, cara, isso aqui para mim não vai valer a pena, mesmo estudando para a área policial. Então, mesmo você tendo uma área, muitas vezes você vai olhar para um concurso dentro da área e falar assim, esse aqui estrategicamente não vale a pena eu fazer agora. Então, tá vendo como é importante? Então, esse é o primeiro erro que você precisa corrigir nos seus estudos, que é ter foco, tá ok? Estudar para uma área, inclusive aqui no YouTube, procurei Alessandro Marques mais foco, como ter foco, como definir foco, que você vai achar um vídeo que vai te ajudar a definir o foco. Foco definido, nós vamos para o nosso segundo passo, que é o segundo erro que você pode estar cometendo, que é o que? Planejamento. Aí entra a questão do planejamento. Bom, para quem me acompanha aí no YouTube, sabe que há mais de 1 ano e meio, quase 2 anos atrás, eu criei o projeto A Prova Valer, que eu voltei a estudar para mostrar na prática para você como é que se faz. E, né, por isso que eu compartilho tudo aqui com vocês. E o meu objetivo é passar, né, em 5 concursos aqui da área policial. Então, defini o foco, bonitinho, escolhi os concursos que eu ia fazer. E aí, vamos para o segundo passo, que é montar o planejamento. Então, assim, a minha primeira meta era fechar, que deve ser a sua primeira meta, é fechar as matérias principais. Sabe, quais são as matérias principais? São aquelas matérias que são cobradas em todos os concursos ali da área. Então você vai analisar quais são os concursos da área que você vai estudar e tem matérias que, cara, isso aqui vão ser cobradas em todos. Basicamente é 70%, 80% dos todos os concursos que você vai fazer. Então, por exemplo, dentro da área policial, português, informática, raciocínio lógico, direito penal, direito processual penal, o que mais aqui? Constitucional, administrativo e legislação extravagante. Essas são as matérias principais de quem estuda para a área policial. Então você tem que estar fera nessas matérias. Fiz isso, meu primeiro objetivo foi fazer isso. Eu fiquei ali estudando entre 8 meses, né? Até fechei o meu primeiro edital ali em 7 meses. Durante esses 7 meses, eu não senti necessidade de tirar nenhum dia de folga, porque até coloquei isso na mente, sabe? Depois que passaram esses 7 meses, que eu fiz essa base, sabe? De fazer um primeiro estudo, que é o que a gente chama de primeiro ciclo dessas matérias principais, você começa, né? Você vai entrar numa fase que é a fase de se preparar para provas. Gente, isso a gente tem que falar 2000 vezes e eu tenho certeza que tem muita gente, né? Que tem gente que é teimoso e não vai fazer isso. O estudante, ele fica estudando por edital. Estudante de alto desempenho não estuda por edital. A gente estuda, a gente tem o nosso planejamento,
primeiro passo, fechar as matérias principais. Depois que eu fecho as matérias principais, que eu tenho uma base, aí eu começo a olhar, né, para o mundo. Eu até brinco que essa é a fase da caverna. Você fecha dentro da caverna para treinar, seja, para fechar as matérias principais, ter aquela primeira base, e aí depois você vai olhar para o mundo e vai falar assim, opa, e agora que eu estou, né, começando a ficar preparado, eu tenho condições de uma prova para competir, eu vou olhar para os editais. Foi aí que eu comecei, né, a fazer as provas. Então existe todo um planejamento, né, que você precisa fazer. Então já pegou essas dicas aí? Primeiro passo, do foco. Depois você vai no planejamento, você vai escolhe assim, tarefa de casa para você, que eu passo para os meus alunos. Escolhe 5 concursos dentro da área que você vai fazer. Baixa a planilha de alto desempenho, tá? Que, poxa, é disponível gratuitamente para você, link na descrição aqui do vídeo. Lá na planilha tem um campo que chama análise de matérias. Lá você vai colocar quais são as matérias ali de todos os concursos, coloca as matérias iguais nas mesmas linhas, e aí vai ficar claro para você, assim, poxa, olha que legal, existe aqui 70, 80% das matérias que são iguais. E essas são as matérias que eu vou focar agora, antes de olhar para um edital. Então essa parte aqui é muito importante. Então você tem aqui, tá vendo? Você tem todo um cronograma para fazer, você tem um planejamento. E aí quando você tem isso, você fica muito mais tranquilo para poder estudar, né? Porque aí você tem metas a cumprir. E isso facilita muito o seu estudo. Então, esses são os 2 passos que você precisa já dar agora. Entendeu isso? Tá anotando aí tudo direitinho, então já coloca aqui para mim nos comentários também se você, né, qual dos 2 erros, desses 2 erros que você cometeu. E até depois que sai o edital, você também tem um planejamento, né? Então, quando você não consegue tirar um dia de descanso, uma semana de descanso, né? Tem estudante que me pergunta, Alessandro, poxa, eu posso te ficar 2 semanas sem estudar? Pode, gente, não tem problema nenhum, entendeu? Poxa, não são 2 semanas que vão atrapalhar todo o seu estudo. Não são 2 semanas sem estudar que vão fazer você esquecer tudo que você estudou até agora. Não existe isso. Então, mas tem que ter o quê? O planejamento. Poxa, já fechei as matérias principais, muita matéria ali que eu já estou revisando, fazendo questões, me aprofundando, fazendo estudo de lei seca, intensificando os exercícios, colocando aquelas matérias que são específicas de determinado concurso, né? É claro, sai o edital, aí eu aconselhava, né, do edital até a prova, a gente não tirar dias de folga ou tirar o mínimo possível, porque edital aí é foco intenso, né? Aquela preparação de reta final. Mas, por exemplo, agora eu estou aproveitando uma fase que não tem edital. Então agora é o momento ideal. Eu já fechei as matérias principais, né? Inclusive, né, já entrei na fase, né, no nível intermediário para avançado, que é a fase que inclusive você começa a ser aprovado nos concursos. Então, poxa, fui aprovado em 3 concursos, esperando o resultado aí da Polícia Penal do DF. Então eu tô naquela fase, poxa, tirar essas semanas de folga é muito importante. É muito importante. Então isso aqui é algo fundamental para você. Defina as metas também. Poxa, eu vou fechar as matérias principais. Depois que eu fechar as matérias principais, nossa, aí eu até vou me dar como presente, assim, sabe? Tirar uma folga. Você pode fazer isso. Olha que legal. Né? E tudo isso, claro, o planejamento também envolve a sua família, né? Envolve ali as pessoas que estão ao seu redor, que vivem o dia a dia com você, às vezes dependem de você, precisam de você, né? Se você não viajar, eles não vão viajar. Então, cara, né? Se você não descansar, ninguém vai descansar. Então, olha como é a importância do planejamento. Então, coloca aqui no comentário se você tem um planejamento, já fechou as matérias principais, como é que está essa sua programação, né? E aí, agora entramos no terceiro erro que você pode estar cometendo, né? Que é o seguinte: gerenciamento de estudos. E essa é outra coisa que eu falo com vocês muito, né? Esse vídeo, cara, é fundamental para você, que eu estou trabalhando aqui 3 bases que você precisa ter. Na verdade, o planejamento, né, envolve foco, envolve gerenciamento, mas eu estou destrinchando aqui para ficar mais claro para você. Então, eu sempre falo, o planejamento é a base. Se você está com a sua casa desarrumada, cara, não adianta. E o planejamento é essa base. Então, o primeiro passo é sempre arrumar a casa, né? No método de alto desempenho é assim. O estudante começa já montando o planejamento para já arrumar a casa. E entre as questões do planejamento envolve fazer o seu gerenciamento. Então, por exemplo, o que me deixa hoje confortável, sabe, sem peso na consciência, sabe, essa ansiedade desvairada que muitos estudantes têm, incontrolável e não sei o quê. Tem gente que até fica paralisado diante disso. Por quê? Porque, sabe, eu sei as matérias que eu já fechei, isso entra no gerenciamento, inclusive tem uma aba na planilha para você fazer isso.
Eu sei quais são as matérias que eu já fechei. Eu sei quais são as matérias que eu já estou estudando pela segunda, terceira, quarta, quinta vez. Eu sei o meu desempenho em cada matéria. Então eu sei quais são as matérias que são meu ponto fraco. Eu sei quais tópicos dentro da matéria que eu preciso reforçar, que eu preciso melhorar. Quais são aqueles tópicos que eu só preciso manter, sabe? Então, o gerenciamento é isso, é você ter essa visão clara de como está o seu desempenho em todas as matérias que você está estudando, em todos os tópicos que você está estudando. Então, cara, esse é aquele raio-x que você tem. Eu sei meus pontos fracos e meus pontos fortes. Por exemplo, eu já peguei, saiu o projeto básico do Senado, já planilhei ele e já marquei ali quais são todos os conteúdos, matérias que eu já estudei, matérias que eu não estudei. Depois, conteúdo, dentro de cada matéria, quais são os conteúdos que eu não estudei, quais são os conteúdos que eu já estudei. Então eu tenho uma noção clara de mais ou menos quanto tempo até que eu vou precisar, de acordo com esse novo projeto, né? Porque cada concurso é assim, né? Você estuda com o edital anterior, mas no próximo concurso podem ter mudanças e geralmente tem. Então não adianta sofrer com relação a isso. Quem tem um planejamento consegue se adaptar a essas mudanças, inclusive. E isso tudo, gente, é organização. Isso é muito importante. Você precisa internalizar que o estudo, né? Hoje, para passar no concurso, cara, você precisa ser um estudante profissional, sabe? E isso vai fazer você um estudante competitivo, vai fazer de você um estudante de alto desempenho. Então, se você ainda não faz isso, tá na hora de começar. Já passou da hora de começar, mas comece agora. Baixa a planilha. Lembre-se, tarefa de casa para você. Defina o foco. Seleciona 5 concursos da mesma área ali que você pretende fazer. Analisa quais são as matérias principais. E seu primeiro foco agora, sua primeira meta é fechar as matérias principais, para depois você começar realmente a focar em um edital específico, fazer provas. E aí depois, montar o teu planejamento, né, organizando a tua rotina de estudos. Gente, aqui no canal tem vídeo ensinando tudo isso. E depois montar o seu gerenciamento, que aí é o dia a dia, para você avaliar sempre como é que está o seu desempenho. Porque muitos estudantes falam assim para mim: ah, Alessandro, eu fiz a prova e fui mal. Cara, eu nunca me surpreendo assim com os meus resultados de prova, porque eles são muito parecidos com os resultados que eu estou tendo durante o estudo. Então tá vendo? Como você tem até uma previsibilidade do teu desempenho quando você tem todo esse planejamento que eu estou passando para você. Então, lembre-se, se você tiver foco, planejamento, e tiver o gerenciamento dos seus estudos, saber gerenciar os seus estudos, você vai poder tirar dias de folga, vai poder ficar tranquilo, tirar aquele momento com a família, um momento para você mesmo, né? Relaxar, vou tirar uma semana, vou tirar 2 semanas, 15 dias, e você vai fazer isso e vai aproveitar muito. E é uma coisa que eu trabalho muito, né? Assim, quando eu estou estudando, eu estou estudando. Quando eu estou de folga, eu estou de folga. Então, por exemplo, agora eu não estou estudando, porque tem estudante que ainda fala assim, né? Uma coisa que eu esqueci de falar. Ah, porque eu vou levar meu livro para poder estudar, eu vou levar meu material. Gente, não precisa disso. Se você decidiu, né, dica final para você, dica final, se você decidiu descansar, descanse. Se você decidiu estudar, estude. Faça as coisas para valer, sabe? Não fica fazendo meia coisinha de uma, meia coisinha de outra. Não, faça isso e o seu resultado vai melhorar muito. Isso também tem a ver com o foco. Combinado? Então agora deixa aqui nos comentários quais são, selecione um desses 3 erros que você está cometendo e se comprometa aqui a corrigir um desses 3 erros, né? É claro, o ideal é corrigir aqui os 3, porque com foco, planejamento e gerenciamento de estudos, você vai estudar com muito mais tranquilidade e essa paz que a gente precisa, sabe, para estudar com foco, concentração e conseguir passar um concurso. Deixa teu comentário também sobre como que esse vídeo contribuiu com você, é sempre muito bom ter esse feedback. E claro, deixa também as suas perguntas e deixa o teu like, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. E vamos juntos, porque o meu objetivo aqui é esse, treinar você até conquistar a aprovação. Vamos juntos.